Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e vou fazer aquela revisão de última hora para o PISM da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou fazer agora umas questões do módulo 1. A primeira questão, ela fala assim: no instante t igual a 0 segundos, um motoqueiro passa por um radar de 40 km por hora e desenvolve uma velocidade cujo comportamento em função do tempo é mostrado no gráfico da figura ao lado. A velocidade média do motoqueiro no intervalo de 0 a 4 segundos é... Então, quando a gente lê o problema, ele fala o seguinte, ó, que o motoqueiro passa por um radar de 40 km por hora. Então aqui a gente tem que ter cuidado, porque ele não está falando do motoqueiro, ele está falando que o radar mede a velocidade de 40 km por hora. E aí ele pergunta, qual é a velocidade média do motoqueiro em 0 a 4 segundos? Então, se a gente não tiver atenção nesse tipo de questão, a gente erra uma questão que é relativamente tranquila de fazer. Pois bem, o que ele quer? Ele quer velocidade média. Velocidade média é movimento uniforme. E é o quê? Variação de espaço sobre a variação do tempo. Como ele já deu o tempo que ele quer que a gente calcule a velocidade média, eu posso dizer então o seguinte, ó, que o meu ΔT, só para lembrar, é o tempo final menos o tempo inicial. Então, eu tenho um ΔT de 4 menos 0, o ΔT vai ser igual a 4 segundos. Aí você fala, beleza, Bola, essa parte aí é fácil. Agora, como é que eu vou achar o espaço? Presta atenção. Todas as vezes que ele coloca um gráfico de velocidade sobre tempo, a gente pode encontrar o espaço percorrido fazendo exatamente a área sobre a curva. Então, aqui eu teria uma área 1, ou seja, a área 1 ela vai ser numericamente igual ao meu ΔS1, e aqui eu vou ter a minha área 2, que vai ser, né, igual ao meu ΔS2. Beleza? Somando esses dois espaços, eu vou ter exatamente o espaço que eu preciso para achar a velocidade média, certo? Então, olha só, é um retângulo. Então, a área do retângulo vai ser o quê? Base vezes a altura. Se você preferir, lado vezes lado, dá no mesmo, né? Então, olha só, do 0 até o 2, a base vale 2. E a altura é de 0 a 10. Então, a altura vale 10. Então, eu sei que a área 1 vai ser igual a 20 metros. Beleza? Agora, eu vou fazer a área 2. Usando a mesma ideia, ó. A área 2 vai ser base vezes a altura. Então, a área 2 vai ser igual à base, que é de 2 até 4, que vale 2, vezes a altura, que vale de 0 a 15. Então, são 15 metros por segundo. Então, eu sei que a área 2 vai ser igual a 30 metros. Beleza? E aí eu chego à conclusão, então, que o meu ΔS total, ele vai ser igual aos 20 metros da área 1 mais os 30 metros da área 2. Então, meu ΔS total vai ser igual
a 50 metros. Agora eu posso calcular a velocidade média que o problema pediu, ó. Velocidade média vai ser 50 divididos por 4, vai ser igual a 12,5 metros por segundo. Aí você olha ali, todas as alternativas estão em quilômetro por hora. Aí você fala, e daí, o que eu faço? Cara, para passar de quilômetro por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Então, vai ficar o quê? 12,5 vezes 3,6. Isso aí vai me dar 45 quilômetros por hora. 45 quilômetros por hora é a letra B. Beleza? A próxima questão, ele fala assim, ó. O tempo de reação de um condutor ao ver um obstáculo até acionar os freios é de aproximadamente 0,7 segundos. Os freios de um carro popular podem reduzir a sua velocidade a uma razão de 5 metros por segundo a cada segundo. Um motorista conduz um carro popular a uma velocidade constante de 25 metros por segundo em uma autoestrada. O tempo mínimo decorrido entre o instante em que ele avista uma vaca na estrada, o que leva a acionar os freios, e o instante em que o carro para, a distância percorrida durante esse intervalo de tempo, são, respectivamente. Então, a gente pode pensar o seguinte, imagine lá da estrada, né? Tem lá a situação descrita. Aí, a gente pode dizer o seguinte, ó, vamos botar aqui. O cara está com seu glorioso carro aqui, né? Com a sua Ferrari aqui, a uma velocidade de 25 metros por segundo. Aí ele falou, a vaca está na minha frente. O que eu tenho que fazer? Então, só nesse raciocínio dele aí, né? O que a gente fez? Ele permaneceu com a velocidade constante de 25 metros por segundo. Porém, cara, a gente pode ver o seguinte, daqui até aqui, ele andou um tempo de 0,7 segundos. Aí ele acionou os freios. No que ele acionou os freios, o carro parou antes da vaca. Então, eu posso dizer que quando ele chegou aqui, a velocidade final dele é 0. Então, nesse trecho todo aqui, eu sei que ele teve uma aceleração de menos, porque ele está desacelerando 5 metros por segundo. Então, o problema faz duas perguntas. Ele quer saber o instante em que o carro para e a distância percorrida durante o intervalo de tempo. Né? Então, separando essa situação aqui, eu posso dizer que a primeira parte foi a reação. Na reação, ele percorreu uma distância. O tempo ele já deu. Se ele deu tempo e velocidade, eu acho a distância numa boa. Na segunda parte, ele falou que foi a desaceleração, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro o espaço percorrido no tempo de reação. Como daqui para cá a velocidade permaneceu constante, eu tenho o movimento uniforme, aonde velocidade vai ser igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Então, eu sei que a variação do espaço vai ser a velocidade pelo tempo. Então, ΔS vai ser 25 vezes 0,7, que foi o tempo da reação dele. 25 vezes 0,7 me dá um espaço de
17,5 metros. Então, eu achei o espaço aqui. Beleza? Só que agora, eu tenho que achar para a desaceleração quanto tempo demorou a desaceleração e qual foi o espaço que ele percorreu na desaceleração. Porque ele quer a distância percorrida durante o intervalo de tempo total, né? Então, pensa comigo. É um movimento desacelerado? É. Se é um movimento desacelerado, como é que eu acho o tempo? É só chamar a vovó, né, cara? Ó, vi vovó aquela tarada. Qual foi a velocidade final do carro? Tá aqui, ó, 0. Qual foi a velocidade inicial? 25. Mas, cuidado, é desacelerado, então a aceleração é negativa, vezes o tempo que eu quero descobrir. Então, o tempo vai ser, já passei para o outro lado, então o tempo fica positivo. Vai ser 25 divididos por 5, então o meu tempo vai ser de 5 segundos desacelerando. Beleza? Agora, qual foi o espaço que ele percorreu? Cara, espaço, Torricelli, V ao quadrado, V0 mais 2A delta S. Velocidade final, o carro parou, é 0. Velocidade inicial, 25. Então, 25 ao quadrado mais 2 que multiplica. De novo, cuidado! A aceleração ela é negativa e ela tem um valor de 5 metros por segundo vezes o ΔS. Então, eu tenho que ΔS vai ser igual, já vou passar esse cara para o outro lado, como se fosse 10, né? Porque 2 vezes 5, 10, passando para o outro lado fica positivo. 25 ao quadrado, 625. Então, meu ΔS vai ser 625 divididos por 10, vai me dar 62,5 metros. Beleza? Agora, qual foi, então, o meu tempo total? O meu tempo total foi o tempo de reação, que foi de 0,7 segundos, mais o tempo de desaceleração, que foi de 5 segundos, ou seja, 5,7 segundos. Esse foi meu tempo total. E qual foi o meu ΔS total? Ah, agora ficou fácil. O primeiro pedaço ele percorreu 17,5 metros e o segundo pedaço ele percorreu 62,5 metros. Então, meu ΔS total foi igual a 80 metros. Então, o tempo de reação, né, o tempo total do movimento, 5,7 segundos. E a distância percorrida, 80. Isso me dá a letra C como resposta. Beleza? Vamos para mais um. Ó, a questão número 1 da prova de 2021, uma questão discursiva. Uma questão tranquila de se resolver. Olha só. Um pequeno bloco de 2 quilos é solto do repouso de uma altura de 20 metros do solo, realizando assim um movimento de queda livre, em que o atrito com o ar pode ser desprezado. Então, ele tem uma típica questão de queda livre, onde eu tenho lá o solo, a boleta aqui, e a boleta vai cair, né? E vai bater no chão. Então, o que ele falou? Se é queda livre, a velocidade inicial da boleta é 0. Quando ela bate no chão, qual vai ser a sua velocidade? Né? A gente pode pensar nisso. Bom, vamos lá. Ele falou que a boleta saiu de uma altura de 20 metros. Né? Se a bolinha tem massa de 2 quilos,
A letra A pergunta, determine o peso do bloco. Então eu posso dizer que peso é igual a massa vezes a gravidade. Galera, cuidado, a prova é discursiva, então você tem que escrever todo o seu raciocínio, beleza? Mesmo numa questão óbvia como essa, tá? Então vamos lá, ó. Peso vai ser igual a 2 vezes 10, o peso vai ser igual a 20 newtons, beleza? Outra, calcule o tempo que o bloco leva para atingir o solo. Então, na letra B, eu vou querer saber o tempo de queda. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso usando a função horária dos espaços para o movimento uniformemente variado. Ué, bola, o que é isso? É o sorvetão, ó. S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Lembrando que quando a gente está em queda livre, o espaço inicial a gente chama de zero e a velocidade inicial dele é zero. Então, esse termo some. E aí eu chego à conclusão de que S é igual a 1 meio de AT ao quadrado. Então, o S é a minha altura, né? Então, vai ficar assim, ó, 20 é igual a 1 meio, que multiplica a gravidade, que vai ser a aceleração do movimento, vezes o tempo ao quadrado. Então, eu sei que o tempo ao quadrado vai ser igual a 20, né? 10 divididos por 2 vai dar 5. Então, eu tenho um tempo de raiz quadrada de 4 segundos, então o tempo de queda foi de 2 segundos, beleza? Agora, o que ele está pedindo na letra C? Calcule a distância que o bloco percorre durante o último segundo de queda. Então, cuidado quando você for resolver esse tipo de questão. Por quê? Porque quando o corpo cai em queda livre, ele é um movimento acelerado. Se ele é um movimento acelerado, a cada segundo que passa, a sua velocidade aumenta. Aumentando a velocidade, ele percorre um espaço maior no mesmo intervalo de tempo. Cuidado com isso. Então, como é que a gente vai fazer esse tipo de questão? Primeiro, cara, é o mais simples. Eu vou usar a mesma relação da queda livre. S é igual a 1 meio de GT ao quadrado. Só que, malandramente, eu vou calcular, né, como ele levou 2 segundos de queda, eu vou calcular quanto tempo ele percorreu no primeiro segundo, tá? Então, vamos botar assim, ó, no primeiro segundo, ele fez isso aqui, ó, S é igual a 1 meio vezes 10 vezes o primeiro segundo, que é 1 ao quadrado. Então, o espaço vai ser 1 meio vezes 10, porque 1 ao quadrado é 1 vezes 10, 10. Então, o espaço que ele percorreu no primeiro segundo foi de 5 metros. Então, agora, pensa na seguinte ideia. Ó, a boleta vai cair, né? Ele disse que a bolinha vai cair de uma altura de 20 metros. E aí a gente descobriu que no intervalo de 1 segundo, ou seja, no primeiro segundo, ela percorreu 5 metros. Quantos metros faltam para ela chegar ao solo? Ué, bola, 20 menos 5, 15 metros. Exatamente. Então, qual é o espaço percorrido no segundo segundo? Ficou até engraçado. No segundo segundo. Foi mole. Ela vai percorrer o quê?
15 metros, certo? Cuidado com esse tipo de pegadinha, beleza? Ah, e se ele quisesse no terceiro segundo? Você faz, cara. Fez o primeiro, você faz o segundo e depois você faz o terceiro, que é o que ele quer, beleza? É só você fazer por partes e com calma. É melhor você fazer com calma do que querer fazer isso rápido e errar uma questão tranquila dessa. Beleza? Ó, outra questão. Essa questão é de 2020 e ela fala assim: uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro normalmente é realizada com velocidade média de 60 km por hora e tem duração de 3 horas entre suas respectivas rodoviárias. Um estudante fez a viagem de ônibus e relatou que, após 2 horas do início da viagem, devido a obras na pista, o ônibus ficou parado 30 minutos. Depois disso, a pista foi liberada e o ônibus seguiu sua viagem. Mas, devido ao engarrafamento na estrada da cidade do Rio de Janeiro, na entrada da cidade do Rio de Janeiro até a rodoviária, o estudante demorou mais 2 horas. Qual foi a velocidade média do ônibus na viagem relatada pelo estudante? Cara, na vez do estudante aconteceu tudo isso, né? Mas vamos pensar assim, numa viagem normal, o que o problema falou? Quando o estudante não está dentro do ônibus, ele tem uma velocidade média de 60 km por hora, né? Ó, velocidade média de 60 km por hora e dura um tempo de 3 horas. Então, numa situação normal, a gente pode descobrir qual é a distância, né, entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Como a gente vai fazer isso? Velocidade é igual a variação de espaço sobre a variação do tempo, né? Como ele quer o espaço, eu posso dizer que o espaço é igual a velocidade vezes o tempo. Então, ΔS vai ser velocidade 60, tempo de viagem 3 horas. Então, a distância que o ônibus percorre é de 180 km por hora. Então, de acordo com o problema, entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro tem 180 km. Beleza? Agora vamos pegar e vamos analisar a situação do estudante, tá? O que vai acontecer? A distância vai permanecer a mesma, porque Rio e Juiz de Fora não vai chegar mais perto ou se afastar um do outro. Então, ele vai estar a uma distância de 180 quilômetros, certo? Aí, o estudante relatou o seguinte, que quando ele entrou no ônibus, né, o tempo total da viagem do estudante foi o seguinte, ele viajou 2 horas, aí ficou parado por 30 minutos, 30 minutos é meia hora, não é? Meia hora eu vou botar como 0,5 horas, tá? Aí depois ele foi embora, chegando no Rio de Janeiro, ele ficou o quê? Mais 2 horas preso no engarrafamento, é muito castigo, né? Então no total ele levou 4,5 horas. E aí agora sim eu posso calcular a velocidade média do ônibus com o estudante dentro. Então, a gente sabe o quê? Velocidade é variação de espaço sobre a variação do tempo. Então, a velocidade vai ser 180 por 4,5. Fazendo essas contas aí, 180 por 4,5 vai me dar 40 km por hora. 40 km por hora é a letra D. Beleza? Ela fala bem assim, ó. Ao localizar refugiados em um local plano no deserto, o governo de um país do Oriente Médio resolve utilizar um avião para lançar alimentos
e outros itens de primeira necessidade. Dada a impossibilidade de outros meios de transporte chegar rapidamente ao local, um equipamento do avião permite ao piloto registrar o gráfico da variação da altura com o tempo de queda do pacote que contém o material de ajuda humanitária. Observe o gráfico mostrado na figura 1 e considere que em t igual a 0 segundos, o pacote se desprende do avião. Para o pacote poder cair o mais próximo possível dos refugiados, é razoável afirmar que despreze a resistência do ar e considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então, veja bem, a ideia, né, é exatamente o seguinte: o avião ele está indo para lá com uma determinada velocidade. Quando ele chegar nesse t igual a 0, como disse o problema, né, ele solta o pacote. Então, o que acontece? Quando ele solta o pacote vai caindo. Então, ó, o pacote está aqui, o pacote está aqui, 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 até ele atingir o chão, né? Então, veja bem, quando o pacote se desprende do avião, inicialmente ele tem a mesma velocidade do avião, porém ele vai ter o quê? Uma velocidade de queda. Então, ó, ele tem a velocidade do avião e a velocidade de queda, a velocidade do avião e a velocidade de queda. A gente pode notar que todo esse movimento ele vai ser assim até o objeto cair no chão. Como é um lançamento oblíquo, ou seja, a gente tem que analisar esse movimento tanto no eixo X quanto no eixo Y. Lembra disso? Então, até ele atingir o solo. O que a gente pode pensar no caso dessa questão? A gente pode pensar o seguinte: ele falou que é para a gente desprezar todas as resistências. Então, se eu tenho altura e tenho tempo que o objeto permaneceu no ar, eu posso achar o quê? Eu posso achar qual vai ser a velocidade que ele vai atingir no chão, o solo, não é? Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer por Torricelli, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. E aí, o que eu vou fazer? Qual vai ser a velocidade inicial dele? Se eu estou falando em queda livre, a velocidade inicial dele é 0. Então, fica V ao quadrado é igual a 2A delta S. Então, eu sei que V vai ser igual a raiz quadrada de 2. A aceleração é a aceleração da gravidade e o delta S é a altura que ele vai cair, né? Então, eu posso dizer que V é igual a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes a altura que ele deu no gráfico, que é de 500 metros. Então, a velocidade que ele atingiu o solo vai ser 2 vezes 500 vai dar 1.000 vezes 10, 100.000. Então, a raiz quadrada de 100.000 é 100 metros por segundo. Essa foi a velocidade que ele atingiu o solo. Aí, agora, a gente vai aqui nas respostas. O piloto lançou um pacote a 500 metros de altura. Perfeito, foi o que o problema falou. Exatamente em cima do local onde se encontravam os refugiados. Cara, se ele lançou em cima dos refugiados, o pacote vai cair depois de onde estão os refugiados. Então, a letra A está errada. O piloto lançou o pacote a 500 metros de altura. Beleza. Um pouco antes do local onde se encontravam os refugiados. Interessante. Vamos ver o que a C falou. O piloto lançou o pacote a 500 metros de altura. Beleza. Um pouco depois
Cara, se ele lançar depois dos refugiados, o cara vai cair mais distante ainda. Então, tá errado. O piloto lançou o pacote um pouco antes do local onde se encontravam os refugiados. Um pouco antes. Beleza. E o pacote chega ao solo com velocidade de 50. Não, a velocidade que ele chega no chão é de 100. Então, essa aqui está errada. O piloto lançou o pacote exatamente acima do local onde se encontravam os refugiados. Nem vou ler o resto, está errado. E com isso, a melhor resposta é a letra B. O piloto lançou o pacote a 500 metros de altura, a um pouco antes do local onde se encontravam os refugiados. Beleza? Então, a melhor resposta é a letra B. Vamos lá. Outra questão de análise de gráfico. Automóveis cada vez mais potentes estão sempre sendo apresentados na mídia, de modo a atrair compradores. O desempenho de um novo modelo é registrado no gráfico abaixo. Se esse automóvel continuar se deslocando com a mesma aceleração dos primeiros 4 segundos de contagem do tempo, ele atingirá aos 10 segundos uma velocidade de... Então, ele disse que o cara está acelerando durante 4 segundos. Então, o que aconteceu? A aceleração é igual a quem? Variação da velocidade sobre a variação do tempo, né? Então, ele falou, o cara acelerou por 4 segundos. Beleza. Então, a minha conta fica assim. A aceleração vai ser igual a alguma coisa dividido por 4. Aí, você fala assim, e qual foi a velocidade que ele atingiu, né? Qual foi a variação de velocidade em 4 segundos? Cara, presta atenção. De 0 a 4 segundos. Então, tá aqui, ó. A velocidade inicial foi de 5 metros por segundo, certo? E a velocidade em 4 segundos? Você vai aqui, ó. Ele já botou o pontinho aqui e ele disse que ela é essa velocidade aqui. Que velocidade é essa? Presta atenção. Ó, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então, eu sei que cada pontilhado desse aumenta 1 km por hora a velocidade. Se o 4 segundos está exatamente 2 tracinhos ao 25, eu sei que a velocidade dele é de 27 metros por segundo. Entendeu? Variação de velocidade, só para recordar, é o quê? Variação de velocidade vai ser o quê? Velocidade final menos a velocidade inicial. Então, vai ficar o quê? 27 menos 5, certo? Então, eu tenho uma aceleração de 22 divididos por 4. 22 divididos por 4, isso vai me dar 5,5 metros por segundo ao quadrado. Aí você fala, tá, mas ele não quer aceleração. Ele quer a velocidade depois de 10 segundos. Beleza, vamos lá, ó. Vi, vovó, aquela tarada. Então, a velocidade final vai ser velocidade inicial, 5, de acordo com o gráfico, mais a aceleração que a gente encontrou e o tempo que o problema quer que a gente calcule, que é em 10 segundos. Então, a velocidade dele vai ser igual a quem? A 5 mais 55. Eu vou ter uma velocidade de 60 metros por segundo. Bola, ele deu tudo em quilômetros por hora. Beleza. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, vai ficar 60 vezes 3,6. 60 vezes 3,6, isso vai me dar 216 km por hora. 216 km por hora é a letra C. Tranquilo? Outra questão.
Essa questão fala assim: o sistema de freios ABS aumenta a segurança dos veículos, fazendo com que as rodas não travem e continuem girando, evitando que os pneus derrapem. Uma caminhonete equipada com esse sistema de freios encontra-se acima da velocidade máxima de 110 km por hora permitido num trecho de uma rodovia. O motorista dessa caminhonete avista um Fusca que se move no mesmo sentido que ele, a uma velocidade constante de módulo de 108 km por hora, num longo trecho plano e retilíneo da rodovia, como mostra a figura 4. Ele percebe, que não é possível ultrapassar o Fusca, já que um ônibus está vindo na outra pista. Então, ele imediatamente pisa no freio, fazendo com que a caminhonete diminua sua velocidade a uma razão de 14,4 km por hora por segundo. Após 5 segundos, depois de acionar os freios, a caminhonete atinge a mesma velocidade do automóvel, evitando uma possível colisão. Ele pede o módulo da velocidade inicial da caminhonete no momento em que o motorista pisou no freio. Então, esse problema aqui, ele dá uma informação aqui para te induzir ao erro. Ele disse que a pista tem velocidade máxima de 110 km por hora, porém o Fusca está a 108 km por hora. Entendeu? E aí ele quer saber qual é a velocidade inicial da caminhonete, já que depois que ela desacelerou, ela obteve a mesma velocidade do Fusca, que era de 108 km por hora. Só que ele deu a desaceleração de uma forma um pouco estranha, se a desaceleração é negativa. Ele falou o seguinte, que ela reduz 14,4 km por hora a cada segundo. Como a desaceleração durou 5 segundos, então a gente sabe que o tempo aí vai ser de 5 segundos. Então pensa comigo o seguinte, quais são os dados que o problema deu para a gente? Ele disse o seguinte, a velocidade inicial da caminhonete é o que eu quero determinar. Porém, depois dela desacelerar, a sua velocidade foi de 108 km por hora, numa desaceleração de 14,4 km por hora por segundo. E o tempo de desaceleração foi de 5 segundos. Como eu vou determinar essa velocidade inicial? Aqui, vi, vovó, aquela tarada. V é igual a V0 mais AT. Então, eu sei que a velocidade final foi de 108, A velocidade inicial é o que eu quero determinar. E cuidado, porque ele teve uma desaceleração de 14,4 km por hora por segundo e ele desacelerou por 5 segundos. Então, eu não preciso nem fazer nenhuma transformação, porque aqui está em segundo e aqui está em segundo. Aqui está em km por hora, aqui está em km por hora. Então, fica perfeito, beleza? Então, vai ficar assim, 108 mais 14,4 vezes 5 vai me dar 72. E isso vai ser a minha velocidade inicial. Então, a velocidade inicial vai ser de 180 km por hora. 180 km por hora é a letra E. Beleza? Eu vou ficando por aqui e qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.